Olá pessoal, amigos, amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Eu sou Luiz Rorato e hoje eu vou falar sobre como motivar os filhos a estudar. Eu, por exemplo, tenho uma experiência pessoal, como eu já disse em outros vídeos. Eu sou de uma família bastante humilde, onde, pelo que me consta, meu pai ganhava um salário mínimo, minha mãe trabalhava em casa, cuidando dos filhos, cuidando da família, e a situação era muito, do ponto de vista do poder aquisitivo, muito humilde mesmo. Morávamos na periferia de Londrina, num bairro que, num primeiro momento, não tinha nem linha de ônibus, água, luz, nada. Minha mãe buscava água para preparar os alimentos para o banho da família. Ela buscava num balde, até porque quando nós fomos morar lá, trazia na cabeça, obviamente. Quando nós fomos morar lá no Parque Ouro Verde, em Londrina, em meados da década de 1960, no nosso terreno, que era no ponto mais alto do bairro, meu pai mandou furar um poço e o rapaz que furou conseguiu furar até 21 metros de profundidade, daí ele não tinha dificuldade para respirar e não conseguiu alcançar água e acabou virando uma fossa séptica, uma fossa para depósito de dejetos do banheiro, com 21 metros de profundidade. Muito profundo mesmo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: nessa época meu pai, que teve pouco estudo, praticamente nenhum, ele veio se alfabetizar na vida adulta no antigo Mobral, que era o movimento brasileiro de alfabetização. Ele achava que se nós estudássemos até a quarta série seria suficiente. Minha mãe, por outro lado, já tinha uma visão diferente, embora ela também tenha frequentado poucos dias de aula. Ela é escritora, ela foi alfabetizada em casa pelo pai e os irmãos mais velhos, e hoje ela é escritora, já publicou 5 livros e escreveu mais de 30 livros no total, os quais eu venho publicando na medida do possível. O nome dela é Maria Elisa Rorato. Então, a minha mãe, ela tinha essa visão, ela fazia um percurso de 5 quilômetros a pé para nos levar até a escola e voltava, e depois fazia outro de mais 5 e voltava, ou seja, ela andava 20 quilômetros por dia para nos levar até a escola mais próxima, lá em Londrina. Isso era uma forma dela motivar, na prática, fazendo um sacrifício hercúleo para dar educação pedagógica para os seus filhos. Somos em 3 e ela fez isso por nós 3. No primeiro ano ela nos deixou na casa de um tio que era meu padrinho, o irmão dela, que era também fazia muito sacrifício para sustentar 6 filhos, mas ele ainda acolheu mais eu e a minha irmã no primeiro ano, quando eu frequentei o primeiro ano, que eu era muito pequeno para ficar próximo da escola. Eu tinha 7, 8 anos. E a minha irmã ficou mais tempo. Quando eu estava no segundo ano, daí eu ia fazer esse percurso de 5 quilômetros a pé, em estrada de chão, não era asfalto, não tinha calçada, nada disso, e voltava. E de vez em quando tinha merenda escolar. Mesmo assim, nós não medimos sacrifício para estudar. E muito menos minha mãe, que é uma mãe exemplar em todos os aspectos. Gratidão eterna, Dona Maria Elisa Rorato, por isso. Enfim, e ela também vivia repetindo a importância do estudo para nossos filhos. E nós assimilamos isso rapidamente. Mas é lógico que melhor que o discurso é o exemplo. Afinal de contas, como diz aquela velha máxima que eu gosto muito,
a palavra comove, o exemplo arrasta. Isso é fundamental. Eu vim conhecer essa máxima depois de adulto, mas já vivi ela na prática desde a mais tenra infância, que a palavra comove, o exemplo arrasta. Além disso, para que uma pessoa, uma criança, se dedique realmente aos estudos, não basta a palavra, o ensinamento, as cobranças dos pais. É preciso que aquela criança, aquele adolescente tenha a própria convicção da importância do estudo. Isso, obviamente, não exclui a obrigação dos pais de insistir e levá-los à escola ou encaminhá-los para a educação escolar desde a mais tenra idade até que eles se formem, enquanto menores de idade forem, ou seja, até os 18 anos. Só que muitos pais, ainda hoje, em pleno século XXI, ainda declinam dessa obrigação, não se sentem obrigados a fazer isso. Aí entra a figura do Ministério Público, que deveria, pelo menos por força de lei, deveria estar cobrando de todos os pais que se furtam dessa obrigação de fazê-lo, de incentivar e motivar e providenciar todos os recursos para que seus filhos estudem. Mas esse não é o motivo desse vídeo, desse meu recado, dessa minha palavra. Muito pelo contrário, eu estou falando só de motivação. A motivação, como eu disse antes, deve vir mais pelo exemplo do que pela palavra, mas como os meus pais não tinham na época acesso à escola, meu pai ainda fez o Mobral depois de adulto, como eu já disse. Então ele continuava dando um bom exemplo, continuava estudando, depois do trabalho ele ficava no próprio emprego se alfabetizando, e assim ele o fez até colar o grau, digamos assim, até receber o diploma de alfabetizado. Isso também é bastante gratificante, um excelente exemplo da parte dele. Apesar disso, ele ter sido alfabetizado só depois de adulto, desde sempre ele sabia muito bem fazer conta e assinar o próprio nome, mesmo não tendo frequentado escola lá na sua infância. Também um exemplo de uma pessoa que correu atrás, não ficou só se lamentando, se lamuriando de mimimi, como é muito comum até nos dias de hoje, até por pessoas que moram próximos de escolas. As escolas são gratuitas, dão refeições para os seus alunos, enfim, tem uma série de outras vantagens que não se tinha na época. Além disso, como eu já disse, para finalizar, a minha mãe, muito mais que meu pai no quesito estimular, ela sempre falava da importância de se fazer, e ela já ia sempre pensando no próximo passo. Na época tinha o ensino primário, depois o ginásio, depois o ensino médio e depois a faculdade. Ela sempre falava da importância disso. E essa foi a mais bonita e mais eficiente forma que ela encontrou para incentivar seus filhos a estudar e a se formar. E é exatamente por isso que eu, por exemplo, consegui me formar em administração de empresas, bacharel em administração, pela Fundação Universidade Estadual de Londrina, aos 22 anos de idade. Sendo que o ensino médio e a faculdade eu trabalhava de dia e estudava à noite. E o resultado dos meus ganhos, do meu salário durante todo esse tempo era quase todo destinado para pagar a minha faculdade a partir do momento que eu ingressei no ensino superior com 18 anos. Tendo passado, obviamente, no vestibular, sem ter feito o cursinho preparatório e na primeira chamada lá na UEL, quando a disputa era de 6-1. 6 candidatos por vaga em 1976 para 77. Tá bom? É assim que se incentiva os filhos a estudar.
Vou continuar falando sobre isso nos próximos vídeos. Um grande abraço, sorte, sucesso e tchau. Até mais.